Bom, imagina a situação de um cara que ele gosta da sua veterana, e ele vai até cedo pra escola pra ver ela treinar, já que ela é do time de basquete. Só que ele acaba descobrindo que a família dela vai se mudar, só que ela não vai junto com a família dela, porque ela vai ficar na casa de um conhecido. E ele acaba descobrindo que na verdade esse conhecido é a mãe dele, ou seja, ela vai acabar passando tempo na casa dele. E é então que aqui basicamente ele começa a viver um sonho. E o anime que eu vou falar aqui hoje, ele se chama Blue Box. Ele teve um começo bem interessante, e é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Então, como de costume, deixa o like aí e se inscreva, que é pra você não perder nenhum vídeo como esse, beleza? O anime começa com o protagonista indo pra escola porque ele queria ver a garota que ele gosta treinando, só que ele acabou se precipitando e levou uma bolada na cara. Então, pra essa garota se desculpar com ele, ela deu um Kit Kat pra ele. E uma coisa que também vale mencionar é que ele pratica badminton, que é também uma modalidade esportiva que pratica raquete com peteca. E os treinos do protagonista também são pela manhã. Ele vai cedo que é pra treinar, mas também era pra ver a Shinatsu treinando. Isso aí com certeza não tem como negar. E essa mina é a garota que ele gosta. E o engraçado é que ele tem um amigo ali que sabe que ele tem uma quedinha por ela, que o Taiki acabou comentando que é como um protagonista se chama, que ele gostaria de se casar com a Shinatsu, mas o Kyo já corta o barato dele falando que isso não vai rolar. Esse já dá pra dizer que é um amigo de verdade, porque ele é sincero na lata. Só que por um lado, ele não tá totalmente errado. Como ele já imagina casando com alguém se ele nem chamou essa pessoa pra sair ainda? E ele até comenta que a Shinatsu, ela é uma promessa do time de basquete, ela é popular tanto dentro quanto fora da escola. Quanto a ele, basicamente não se destaca nem no esporte que ele faz. E ainda por cima, o Kyo chamou ele de Zé Ninguém, então ele humilhou o cara. E ele ainda comentou que a única desculpa que ele tem pra conversar com a Shinatsu é sobre os treinos. Só que ele fala que na verdade esse não é o único motivo, porque a mãe dele também era do time de basquete na época dela, o que basicamente faz eles terem um assunto em comum, saca? E o engraçado é que ele acabou sendo completamente humilhado pelo amigo dele, mas ele não levou pro coração. Aparentemente é o jeito do Kyo falar desse jeito. Só que apesar que ele falou tudo isso, ele pelo menos dá um incentivo pro amigo. Ele fala que pelo menos ele tem que se esforçar mais no esporte que ele pratica pelo menos. Como por exemplo, chegar na segunda fase do badminton, por exemplo. Que é pra ele começar a se destacar e ser mais memorável pra ela, saca? Ou sei lá, talvez ser mais direto e pedir o número dela. Ele deu uma humilhada no Taiki, mas pelo menos deu apoio também. Mas foi quando chegou a Hina, que ela basicamente é a melhor amiga do Taiki e ela é gente boa. Apesar que ela também pega no pé do protagonista. E o Taiki aparentemente, ele tá querendo ter mais atitude. Então é quando ele perguntou pra ela o que deixa as mulheres felizes. O que ela já entendeu na hora, né, que estavam falando de relacionamento. E ela fala que ele tem que causar uma boa impressão e ser mais confiante. E acima de tudo, ter uma ótima beleza física. Claramente ela deu a opinião pessoal dela. Até porque nem de longe toda mulher pensa assim. Até porque tem algumas que tem um gosto exótico. Então é por isso que ele acredita que não deve levar em consideração a opinião da Hina. Não só porque ele também não concorda tanto com a visão dela, mas o que ela idealizou ali basicamente não tem nada a ver com ele. Mas é quando corta pro dia seguinte, né, e ele tava indo pro treino como sempre, e ele acabou vendo a Shinatsu na frente da quadra, porque era tão cedo que a quadra, ela nem tava aberta ainda. Então ela tava ali sentada lendo, esperando enquanto abria. Então aquele momento era a chance perfeita para eles trocarem uma ideia. Até porque até o momento eles ainda não são próximos. Na verdade, sendo bem sincero, eles ainda nem se conhecem. Ela só é basicamente alguém que ele admira muito e gosta dela por algum motivo. Só que ainda não sabemos o quão ela observa ele também. Então o Taiki, ele tava ali pensando em uma forma de puxar assunto. Até pensou em agradecer pelo chocolate, que ele inclusive ainda nem comeu. Provavelmente ele vai guardar como recordação. Então ele pensou em puxar assunto sobre o que ela tava lendo. Só que tava muito na cara que era coisa relacionada ao basquete. Então como ela tava meio que estudando, ele pensou em não incomodar ela. Mas teve uma coisa que acabou ajudando ele a falar com ela. Ela acabou espirrando e ele tentou ser educado. Só que sem querer ele acabou sendo esquisito. Porque o cara quis dar o cachecol dele pra ela, tinha uns 300 remédios diferentes também na bolsa dele. Chá quente também e os caramba. Eu acho que se ele vasculhasse aquela bolsa um pouco mais, acharia até o assassino do Kennedy. Ele tentou parecer um cara legal, mas só ficou meio esquisito, tá ligado? E ainda bem que logo em seguida ele percebeu isso. Só que a gente dá um desconto, né? Porque ele tava perto da garota que ele gosta. Temos que dar um desconto pro nosso humano aqui. E na verdade, ela também não ficou tão assustada com a atitude dele. Pra ser sincero, ela até queria saber o que mais tinha naquela bolsa. Óleo de cozinha, whey protein. O cara tem um arsenal de utilidades na bolsa, tá ligado? E o pior é que ela só falou isso
isso zoando, mas ele levou a sério. Só que na verdade ela tava brincando e agradece, né, pela gentileza. E o pior é que logo em seguida ele acabou espirrando, então acabou que era ele que precisava dessas coisas. E foi então que a Chinatsu acaba falando pra ele não pegar um resfriado enquanto colocava o cachecol nele. E ela fez uma coisa interessante, porque ela chamou ele pelo nome, que até então ele não sabia que ela sabia o nome dele, tá ligado? Um amigo falou tanto que ele era um randola que isso entrou na cabeça dele, que talvez ela nem observasse ele, tá ligado? Só que a Chinatsu acabou notando que o nome dele estava escrito na etiqueta do cachecol. Aparentemente a mãe dele escreveu o nome dele ali caso ele perdesse. Então meio triste porque antes disso ela nem sabia o nome dele. E meio que ela descobriu de uma forma vergonhosa, tá ligado? Mas como a Chinatsu chamou ele pelo nome, ele ficou muito feliz. Só que depois disso finalmente o guarda chegou, né, e liberou a quadra pra eles irem treinar. E começam os treinos, só que dessa vez a quadra ela tava lotada. E o Taki tava feliz apesar de qualquer coisa, que ela lembrou o nome dele e ele se emocionou por uma coisa tão besta. Japonês é meio foda, porque é intancável eles ficarem felizes com uma coisa dessas. Só que ele tava seguindo os conselhos do amigo dele, que basicamente era se destacar no esporte que ele pratica. Ele conseguiu chegar na segunda rodada e agora era rumo à terceira. E aos poucos ele tá se destacando para poder pedir o contato dela. Só que enquanto ele tava passando, ele acabou vendo a Chinatsu conversando com o técnico dela. E foi quando chegou a Hina e ela não é boba. Ela já percebeu que a pergunta de ontem tinha a ver com ela. E já fala pra ele se colocar logo no lugar dele. E ela ainda perturba o pobre do Taki falando que outro dia ela viu a Chinatsu conversando com outro cara. Oh my God! Só que aparentemente era piada, ela só queria deixar ele inseguro. O cara é cercado de amigos arrombados. Nem precisa de inimigo quando tem esses dois do lado. Só que na saída, ele ainda vê a Chinatsu treinando até tarde. Basicamente, ela ainda não estava satisfeita com os lances dela e resolveu treinar mais um pouco. E até chamou o Taki pra uma partida. E parece que ele não tem prática nenhuma, porque a Chinatsu humilhou ele. E o Taki até comenta que não era pra ser tão difícil assim, já que a mãe dele já foi do time de basquete e ele costumava brincar com ela. E a Chinatsu praticamente fala a mesma coisa, que ela também já praticou antes com a mãe dela. E meio que do nada nesse instante acabamos descobrindo de por que o Taki se apaixonou pela Chinatsu, ou como que isso aconteceu. No ano passado ele foi pra quadra treinar como sempre, e ele soube que a Chinatsu ela não tinha conseguido se classificar pro time. E pela frustração que ela tava sentindo, ela foi praticamente esparecer a cabeça. Então ela foi tentar se distrair treinando sozinha. E o Taki vendo ela se esforçando daquele jeito, sem ao menos pensar em desistir, mesmo que ela tivesse arrasada, ela foi treinar, ele não tem certeza, mas ele acha que essa força de vontade que ela tem, talvez foi o que fez ele se apaixonar por ela. Claro que ele não falou isso pra ela, o que seria muito bom se ele tivesse falado. Se declarar logo no começo seria muito bom, mas na verdade foi o que ele pensou naquele momento. Só que de qualquer forma, apareceu um guardinha ali e falou pra eles irem pra casa porque já tava tarde. E a escola basicamente já ia fechar. Só que depois disso foi quando cortou pro dia seguinte, ele tava indo pra escola como qualquer dia normal, e ele viu uma revista na casa dele onde tinha Chinatsu na capa. E a mãe dele até comenta que na idade da Chinatsu, ela e a mãe da Chinatsu costumavam jogar juntas, o que basicamente foi uma surpresa pro Taki, porque ele não sabia que a mãe dele era amiga da mãe dela. Ele sabia que a mãe dele jogava, é claro, mas ele não esperava que ela jogasse com a mãe da Chinatsu na época. E meio que isso acabou aumentando os assuntos pra eles conversarem. Mas é quando a mãe dele acabou comentando que eles vão se mudar pra outro país, o que na hora o chão do Taki desabou. Então foi quando ele compreendeu aquela preocupação que a Chinatsu tinha enquanto tava na quadra. Ele já pensou que ela ia desistir de se classificar e ia se mudar. Então ia complicar tudo, porque ele ia ficar longe da garota que ele gosta. Então é quando ele vai pra escola correndo o mais rápido possível. E ele chega na escola e encontra a Chinatsu e fala pra ela não desistir. Ele deu um maior discurso motivacional, vibe Naruto, falando que ela consegue pra ela não desistir, que ela é muito esforçada e que também é inspiração pra ele. Mas é quando a Chinatsu acaba falando que na verdade ela não vai se mudar junto com a família. Ela vai ficar na cidade e a preocupação dela é que ela vai ficar longe da família. Até porque ela vai ficar também na casa de um conhecido. E foi quando a Chinatsu agradeceu ele porque ela tava com medo de ficar sozinha. Só que quando ele tinha comentado, né, que pegou ela chorando, ela acabou se lembrando do quanto ela queria entrar no campeonato nacional. Ela não vai desistir e basicamente foi por causa dele. E ela agradece ele pela força, que foi uma cena bem legal. Só que depois disso cortou pro dia seguinte, só que o Taki nem conseguiu dormir. Porque ele achou, né, que foi mais uma vez afobado com a Chinatsu. Só que pelo menos era fim de semana, então tava tranquilo porque eles não iriam se ver. Ele tava com um pouco de vergonha depois daquela situação, saca? Então ele saiu
saiu do quarto porque foi comer alguma coisa e acabou dando de cara com a Shinatsu na cozinha dele. E acabou descobrindo que esse conhecido que a Shinatsu vai passar um tempo na casa era basicamente a mãe dele que ela tava se referindo. Um cara totalmente não tava esperando por essa, tá ligado? E a cara da mãe da Shinatsu vendo o Taki de pijama, a reação dela foi bem engraçada. Só que agora parece que o Taki tá vivendo um sonho, né? Tá tendo a chance de morar na mesma casa da mina que ele gosta. Agora vamos ver como que vai ser daqui pra frente. E esse anime, ele é um dos novos dessa temporada e tá bem legal. Eu falei só do primeiro episódio, mas se vocês quiserem que eu fale mais sobre ele, comenta aí basquete que eu continuo trazendo essa obra, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos e até mais.